Sejam bem-vindas à Câmara Municipal do Recife. Daremos início à reunião solene em homenagem aos gestores das unidades educacionais do município do Recife, conforme requerimento de autoria da vereadora professora Ana Lúcia. Neste momento, convidamos o vereador Carlos Gueiros, primeiro vice-presidente desta casa, designado pelo presidente, vereador Eduardo Marques, para que tome lugar à mesa e presida esta reunião solene. Também convidamos para compor a mesa a senhora vereadora professora Ana Lúcia, autora desta reunião solene. A senhora Maria Costa, neste ato representando o secretário de Educação do Recife, senhor Alexandre Rebelo. Ao senhor professor Francisco Luiz, presidente do Conselho Municipal de Educação do Recife. A senhora Viviane Freitas, representante de todas as gestoras e da Escola Municipal Sítio do Céu. Composta a mesa, convidamos a todos os presentes que puderem para que fiquem de pé em sinal de respeito e que possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro. Símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde
louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desses soles pão gentil, pátria amada, Brasil. O presidente desta reunião solene, vereador Carlos Gueiros, dará continuidade a esta cerimônia. Sobre a proteção de Deus, o Senhor da vida, dou por aberto os trabalhos desta noite, que é a reunião solene da Câmara Municipal do Recife, em homenagem aos gestores das unidades educacionais do município do Recife, requerida pela vereadora, professora, vereadora Ana Lúcia, com o requerimento número 5.559/2018, aprovado pela unanimidade desta Casa. Assim é aberta a sessão desta noite. Eu quero convidar a ilustríssima e excelentíssima senhora vereadora Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, para que ocupe a tribuna. E, em nome de todos nós, vereadores e vereadoras desta Casa de José Mariano, faça o seu pronunciamento. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Hoje eu estou um pouquinho mais feliz, viu, senhor presidente? Eu estou em casa, estou com as minhas colegas, com os meus amigos, professores, gestores das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Senhor presidente, neste ato, vereador excelentíssimo, vereador Carlos Gueiros, presidente dessa sessão e primeiro vice-presidente desta Casa Legislativa. Senhora Maria Costa, neste ato representando o secretário de Educação do Recife, senhor Alexandre Rebelo, senhor professor Francisco Luiz, presidente do Conselho Municipal da Educação, e a senhora Viviane Freitas, representando neste ato todas as gestoras da Rede Municipal de Ensino e representante no Conselho Municipal da Educação, ela que é gestora da Escola Municipal Sítio do Céu. Amigas e amigos, todas as vezes que nós colocamos um requerimento nessa casa, ele é um pleito da sociedade, ele é um pleito de um grupo de pessoas, ele é um pleito de alguém que requereu, que solicitou ao representante dele, que é um vereador, ou um serviço, ou uma homenagem, ou um título, na verdade, para cumprir os ritos da casa. E, claro, que a gente conta com o apoio dos demais colegas. Mas, quando a gente aprova um requerimento desta natureza, para homenagear, a gente tem todo o respeito, porque, com certeza, o requerente conhece de perto e sabe por que ele está pedindo, solicitando que essa casa vote e aprove. E não é diferente quando é uma solene como essa, para homenagear os gestores das escolas municipais, da Rede Municipal de Ensino. Eu que sou professora, como todas e todos que aqui estão, sei bem o quanto é importante a gente ser lembrado. Não é? Já diz os filósofos, reconhecimento nunca é demais. A gente precisa reconhecer a importância do trabalho, das pessoas, não é? E, por que não, reconhecer o gestor escolar que já enfrenta no seu dia a dia tantas dificuldades, Maria Costa.
Porque quando a gente é gestor, a gente não deixa de ser professor. É bem importante a gente lembrar disso. Por que é importante? Porque, às vezes, a gente enfrenta até do outro colega, não é, o preconceito, porque a gente é gestor, porque a gente é técnico, e aqui estão as técnicas, e eu saúdo e agradeço a presença de todas vocês, Noêmia, as amigas que aqui estão, Magda, que também trabalham arduamente, mas que são, antes de tudo, professoras, que dedicam as suas vidas em funções dentro da educação. Mas quando a gente é gestor ou técnico, mas aqui nesta noite a gente vai falar um pouco desse gestor, desse diretor que está lá na escola, a gente enfrenta os preconceitos, sim, dos outros colegas, não é? Por que não dizer até, às vezes, do sindicato, que nos olham como se nós fôssemos cargo de confiança do executivo. É realidade dizer isso, porque acham que a gente está atrelado a uma gratificação, que de longe, paga ou reflete, né, o acúmulo de trabalho que a gente tem quando a gente está gestor, quando a gente é vice-gestor. Essa também é uma realidade que deveriam também pensar. Nós nunca vamos para casa antes de cumprirmos pelo menos de 8 horas em diante de trabalho. Nunca. E ainda levamos o que falta terminar de fazer para casa, para as nossas famílias nos ajudarem e compartilhar da lida que é ser gestor escolar, ser diretor escolar. E o resultado disso é um trabalho bem feito, é o professor satisfeito dando sua aula, quando a gente consegue atender às necessidades dele, porque a gente não é super-herói. De vez em quando, a gente se frustra também, porque não consegue fazer a sala ter menos estudantes do que a gente gostaria. E aí a gente percebe que, quando tem a mais, não é por culpa nossa. A escola não tem a melhor da infraestrutura que a gente gostaria, e também não é por culpa nossa. Mas isso tudo fica na conta do diretor, do gestor escolar, senhor presidente. É ele que tem essa fatura nas costas, porque ele é o gestor. Mas ninguém nunca diz para esse gestor, meus parabéns. Ninguém nunca diz para ele, você é importante. A escola tem a sua cara. Mas a verdade é que a escola tem o nosso rosto, tem a nossa cara, tem a cara do gestor. E um bom gestor de uma escola, ele tem um trabalho muito melhor. Os professores trabalham confiando no líder que está ali. Aquele diretor representa ele. É um colega que está ocupando uma função a mais, mas ele não deixou de ser professor. Afinal de contas, quando não tem professor, quando adoece o professor, quando por algum problema um colega nosso não vem trabalhar, somos nós que vamos para a sala de aula. Somos nós que estamos lá, acolhendo a família, acolhendo o estudante, atendendo os telefonemas da Secretaria de Educação, atendendo as técnicas que vêm, com os relatórios que vêm nos ajudar. Isso tudo nos faz diretores escolares, mas o reconhecimento, ele demora muito a chegar. A verdade é que nós, às vezes, nos encontramos muito sozinhos dentro das escolas, quase órfãos de ter alguém para partilhar as nossas necessidades. Mas os parabéns, ele também demora a chegar. Então, eu tenho muito orgulho de trazer aqui, é pena não estar aqui todas e todos, nós gostaríamos que estivessem aqui todos, mas eu não sei se é por conta desse desânimo, Ana Carla, da Florestan Fernandes, que às vezes chega em nós o cansaço das horas dadas a mais. É uma semana também de formação, que acabamos ficando, vocês ficaram fora 3 dias. Não estão aqui para dizer muito obrigada, vocês fazem um trabalho de excelência, com todas as dificuldades que existem, com todos os entraves que chegam na mesa, naquele birozinho que vocês sentam, vocês, de fato, fazem um trabalho com maestria.
nós temos muito orgulho de saber que existem gestores e gestoras como vocês, sentado na cadeira, sentado lá, às vezes nem tanto tempo sentado, né? A cadeira só existe mesmo no lugar. Mas existem lá gestores e gestoras que correm pela escola, que procuram oferecer aos estudantes um espaço, uma escola digna de, pelo menos, ele sair e de cumprir as suas 4 horas e aprender e conviver harmoniosamente, mesmo com as brigas, com as confusões, com as dificuldades, mas que eles gostem de estar na escola. A gente sabe que quando a escola é legal, os meninos gostam de estar lá, os professores gostam de estar trabalhando. Então, esse é o sentimento. Eu não vou falar muito. Nesta noite é para a gente mesmo se ver, é para a gente mesmo se reconhecer, é para a gente lembrar e dizer que vocês são muito especiais, que vocês são muito importantes, que a gente conta com vocês na escola e que vocês tenham cada vez mais fôlego de vida, sabe? Que Deus as sustentem cada dia, que Deus renovem as forças de vocês, porque se não for assim, nada será possível. E quando eu digo nada, é porque o trabalho diário, ele nos esgota mesmo, ele nos dá uma sensação mesmo de cansaço, mas a gente se renova na vontade de fazer, de ensinar, de ver um rostinho de uma criança feliz. E quando a gente vai nas escolas, a gente vê isso. Eu não me sinto distante, porque acabei de sair de escola e vejo muito isso nas escolas em que a gente visita. Não é? A escola respira conhecimento, a escola respira vida. E por quê? Porque vocês estão lá, porque a equipe de vocês, que vocês lideram, fazem com que as escolas transmitam isso. Nesta noite a gente vai celebrar cada diretor que está aqui, cada gestor, cada gestora, cada técnica, a gente vai agradecer a vocês e vai também lembrar daquelas que tiveram um desempenho no IDEB no ano passado, entregando uma placa alusiva. Não é dizendo assim, olha, você foi boa e as outras não foram tão boas. Não é isso. A gente está dizendo, olha, o seu trabalho refletiu legal no IDEB e isso é muito bom. Não é? Eu nunca tive medo de dizer assim, o trabalho está bom e o trabalho não está bom, precisa melhorar. A gente, quem é professor, sabe que isso é importante. Avaliar, se avaliar, isso é muito importante. Então, nós temos hoje aqui as 10 escolas dos anos iniciais, 5 dos anos finais, 5 que tiveram suas notas no IDEB, que conseguiram alcançar as metas projetadas. Claro, talvez a gente diga, mas não é o ideal. Sim, não é o ideal, mas é o que nós trabalhamos, é o que nós nos esforçamos, nos empenhamos para que o resultado chegasse e a gente vai continuar fazendo para que seja muito melhor. Não é isso que a gente quer como educador, como professor, como coordenador, como gestor? É isso que nós queremos. Enquanto secretaria, é isso que a gente quer. Ninguém está numa escola para não aprender nada. A gente está na escola para aprender e a gente aprende o tempo todo, uns com os outros, umas com as outras. Então, eu quero agradecer, dizer da minha felicidade. No ano que vem a gente vai fazer de novo, Viviane, Maria Costa, presidente Francisco Luiz, vereador Carlos Gueiro. Se aqui nós estivermos, se ainda tivermos o direito da vida, porque quem nos concede isso é Deus, é nosso Pai, nós estaremos aqui celebrando a vida dos gestores e das gestoras escolares da Rede Municipal de Ensino. Sintam-se abraçadas, nós vamos tirar fotos, nós vamos celebrar. Sintam-se agradecidas pelo trabalho que vocês desempenham e que, ainda mais, Deus as recompense, porque a recompensa não vem daqui da terra, não vem do homem, a recompensa vem do alto. Boa noite, um beijo no coração de cada uma e eu agradeço demais a presença de vocês. A nossa vereadora Ana Lúcia agradeceu, e eu queria discordar dessa parte do pronunciamento dela, porque somos nós que temos que agradecer a ela por essa iniciativa. E ninguém melhor do que ela para fazer isso, porque aqui nesta casa
ninguém, repito, ninguém teria autoridade no assunto e, portanto, seria a pessoa mais indicada para promover essa justa e merecida homenagem. E por isso, eu encareço a ela que se desloque aqui dessa tribuna e desça para que o cerimonial faça a chamada das escolas que, através das suas gestoras, serão homenageadas nesta oportunidade, por iniciativa também da professora vereadora Ana Lúcia. Escola Municipal Lagoa Encantada, representada pela senhora Cirleide Gonçalves. Escola Municipal Asa Branca, representada pela senhora Maria Vilma Peraço. Escola Municipal UR5, representada pela senhora Manali Santos. Escola Municipal Escritor Josué de Castro, representada pela senhora Senira Araújo. Escola Municipal São Cristóvão, representado pela senhora Maria José Lopes. Escola Municipal Nadir Colasso, representada pela senhora Josimere Salles. Escola Municipal Dom Bosco, representada pelo senhor José Gomes dos Santos. Escola Municipal Arquiteto Alexandre Muniz de Oliveira, representada pela senhora Franci Carmen.
Senhor presidente, senhora vereadora, esta é a lista das homenageadas nesta solenidade. Os nossos agradecimentos ao cerimonial. Eu estava aqui conversando com a mesa e estava achando, será que não vai ter um representante do sexo masculino? Muito obrigado, companheiro, por ter salvo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é verdade? Eu agora concedo a palavra ao professor Francisco Luiz, que é o sucessor no Conselho, não é? No Conselho Municipal de Educação do Recife, é o sucessor da vereadora Ana Lúcia. E esse professor também, ele faz história no Conselho e na robótica, dentro das unidades da Prefeitura do Recife. Fique à vontade, professor. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Me sinto muito honrado de ter sucedido a professora Ana Lúcia, que foi nossa presidente do Conselho Municipal de Educação por 2 mandatos consecutivos. E aproveito aqui para cumprimentar, então, o nosso presidente Carlos Gueiro, a nossa vereadora Ana Lúcia, e parabenizá-la pela iniciativa. Não é à toa, né? A nossa vereadora, além de ter sido gestora por um bom tempo de escola, tem uma atenção especial com a educação como um todo, e a gente sabe da importância da gestão escolar. E aproveito para falar de uma das curiosidades da mesa, que na mesa tem 4 gestores ou ex-gestores de unidades escolares. Não sei, talvez o vereador Carlos Guedes também seja, eu estou me referindo às três mulheres e a mim, que sou da instância federal, mas também fui gestor de unidade escolar federal. E dizer que também tem uma curiosidade aqui na mesa, que nós temos para representar, talvez, para mostrar como o Conselho Municipal de Educação tem uma representação plural e importante das instituições da área. Nós temos também 4 membros do Conselho Municipal de Educação aqui na mesa. Então, cumprimento a professora Maria Costa, representando aqui o nosso secretário Alexandre Rebelo, secretário da Educação do município, e a Viviane Freitas, que representa todos os gestores e gestoras dessa rede, né? Aí eu acho que ela se sente ainda mais honrada dessa representação, porque a Ana Lúcia falou da dificuldade do que é ser talvez o super-herói ou a super-heroína na escola. Mas não tem jeito. A escola vê, muitas vezes, o gestor como um super-herói ou uma super-heroína. Porque quase qualquer coisa na escola que não se sabe como resolver, quem vai resolver e sabe que alguém vai resolver, chegam no gestor da escola. É muito difícil. E como a Ana falou, às vezes o gestor se sente um tanto sozinho, porque ele não tem para quem repassar. E, às vezes, a gente quer mexer numa pessoa que o gestor tem na escola e é a pessoa com quem ele conta para resolver as questões, e ninguém entende porque o gestor tem aquela pessoa na escola como uma pessoa importante na solução do que ele precisa, porque, às vezes, ele não tem outro... a troca para ele seria muito difícil. Então, é muito importante dar atenção à gestão escolar e, além de ser presidente do Conselho Municipal de Educação, eu também sou diretor executivo da Secretaria de Educação, diretor executivo de Tecnologia na Educação, e aprendi desde cedo, quando cheguei na rede municipal do Recife, que, para conhecer um pouco a rede, eu precisava conversar com os gestores. E fiz aí uma peregrinação de visitas a convite dos próprios gestores. Quando eu falava
na época, Centro Paulo Freire, eu recebia vários convites para visitar a escola. Eu dizia, mas por quê? Dizia, porque ninguém da gestão nunca visitou a minha escola. Esse era o mote. E aí eu disse, não, eu vou visitar. E eu conheci, eu acho que eu fiz o meu 4º doutorado visitando as escolas e conversando com gestores dessas escolas. Aprendi muita coisa que não teria como aprender na universidade nem em lugar nenhum. E já sabia dessa importância. No Conselho Municipal, nós sabemos que uma escola não anda bem com um gestor mau. Então, é importantíssima a figura do gestor. E a visão de gestão, onde ele muitas vezes é obrigado a ter um pensamento estratégico, tem que ter autonomia, gozar da autonomia, tem que andar com o conselho escolar, se possível, sempre ajudando e organizando essa gestão numa boa condução. E, além disso, tem que resolver problemas do dia a dia, que vão problemas tão simples como um mosquito que entrou na hora errada, na sala errada, digamos assim, e tão antigo, né, como o choro ou uma carteira do século XIX, que às vezes tem um formato parecido, não é a mesma, e tem que resolver o problema, até coisas tão modernas, né, como se o celular entra ou não na sala de aula, como é que vai fazer. Então, é muito importante o trabalho com gestores, né? Tanto que ontem eu vim de um evento que era um encontro de gestores e coordenadores pedagógicos, o secretário da Educação promoveu, e teve muito choro de alegria, de emoção, e ali estava o grande staff, o grande peso de staff das decisões de uma Secretaria de Educação. Porque o gestor está lá o secretário chega no estudante com o gestor. Então, tem que ter isso na consciência, senão não vai conseguir fazer bem o trabalho. E, portanto, eu parabenizo todos vocês e acho que esse gesto que Ana faz deve repetir todos os anos. Estarei aqui, Ana, porque eu, até hoje, acho que muito do que a gente faz em educação passa pela gestão escolar. Parabéns a todos. Recebo os parabéns do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado. Nós vamos ser brindados agora com uma apresentação pelos alunos da Escola Municipal Nadir Colasso. Boa noite. Eu me chamo Cássia, esses são o Rudá e Dani, e nós somos da Escola Nadir Colasso, e viemos aqui apresentar o nosso projeto, que é para conscientizar as pessoas de que devemos preservar o meio ambiente.
E o nosso projeto, ele já chegou em Fortaleza, em Minas Gerais e, por último, no Paraguai. Então, estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer pela oportunidade de também apresentarmos ele aqui. Obrigada. Muito obrigado aos jovens e aos parabéns também à escola, né, a que eles pertencem, que é a Nadir Colasso. Eu queria também mencionar e registrar nos anais desta casa e agradecer a presença do senhor Lucas Peixoto, que é conselheiro tutelado da RPA 4, que está conosco, como também o senhor André Macaxeira, da RPA 1. Obrigado pela sua presença. Agora, com muito prazer, eu cedo a tribuna para que a gente possa ouvir a gestora da Escola Municipal Sítio do Céu, que é a senhora Viviane Freitas, que neste ato fala em nome de todos os gestores que aqui são homenageados. Boa noite a todas e todos. Boa noite às guerreiras e guerreiros da nossa rede municipal. Gostaria de saudar a mesa, senhor presidente, na pessoa de Ana Lúcia, nossa vereadora, professora da nossa rede, que entende de perto o quanto é importante a nossa função dentro da escola. E, por isso, já está no 2º ano de homenagem para a gente. Em um determinado momento, Ana até pensou, Vivi, será que a gente faz esse ano? Porque no ano passado não foram tantos gestores. É uma correria, né? No final do ano, para a gente, realmente é complicado. Eu disse, faça, Ana. Acho que nós merecemos essa homenagem. Todos e todas, porque nosso trabalho não é fácil, não é simples, e uma homenagem é sempre bem-vinda. Então, muito obrigada, amiga. A gente, nós, presidente, gestores da rede, estamos vindo de uma série de formações. E acho que nos últimos 3 dias estivemos, né, juntas, e muitas informações, muita troca de experiência, muita reflexão. Hoje, quando eu cheguei na escola, eu disse para a minha vice, eu acho que a gente está correndo tanto, que a gente não tem tanto tempo para refletir sobre muita coisa. E quando a gente para e a gente percebe que a gente precisa, de fato, mudar algumas posturas, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto gestor. E muitas coisas eu me senti contemplada nessas últimas formações, como nunca tinha me sentido nas formações de gestores, essas últimas. Vou começar por uma fala de Rejane, que é um dito popular, né, de Rejane Maia, que ela falou para a gente assim, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se a gente parar, de fato, para pensar sobre isso, encaixando isso na nossa função, nós que estamos na escola enquanto gestores, nós damos o direcionamento, né? Nós estamos perto dos coordenadores, dos professores, dos alunos, de toda a comunidade escolar. Então, nós precisamos, de fato, saber para onde queremos ir.
e estabelecer esse caminho. E em busca desse caminho, superando os desafios, obstáculos, porque esses sempre irão existir. Todos os dias, nem todos os dias são fáceis para nós gestores, como não são fáceis para outros profissionais. Mas a gente precisa ter a clareza de que a escola, de fato, só vai caminhar se os gestores, se a equipe gestora daquela escola estiver comprometida com a educação pública de qualidade. Paulo Freire dizia assim: num país como o Brasil, manter a esperança viva é por si só um ato revolucionário. Então, sejamos todos e todas revolucionários. A gente precisa, de fato, manter essa esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Esperança de ver os nossos alunos num caminho melhor, num caminho do bem. Eles vivem, muitos deles, em situação de vulnerabilidade, em comunidades carentes, onde muita coisa vai faltar, mas que não falte a eles o nosso respeito, o nosso amor, a nossa dedicação diária, cotidiana. Que não nos falte nunca coragem para continuar lutando pelo que a gente acredita. Que não nos falte nunca comprometimento com o nosso trabalho. E que não nos falte jamais amor pelo que fazemos. Porque, de fato, eu não acredito que nada possa ser feito com qualidade se o amor não estiver envolvido. Então, esse é o recado que eu queria deixar, não só para vocês. Quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu estava pensando para mim também. Tenhamos coragem de sair da nossa zona de conforto, porque zona de conforto é um lugar muito bom. E é difícil de sair. Mas a gente precisa enxergar que metas precisam ser traçadas e desafios precisam ser superados no nosso cotidiano. Então, esse é o desejo que eu tenho para mim e para nós. E, para finalizar, se temos que ter esperança, então precisamos não desistir, não é isso? Então, tudo que vier a ferir nossa existência, nós precisamos ser resistência. Muito obrigada. Queremos registrar também a presença de algumas gestoras das regionais, a professora Noemi Medeiros, Magda Maranhão, Cátia Olavo, Lauriene Arão, Gisélia Lira, esta é assessora da DEGRE. E agora nós queremos ceder a tribuna à professora Maria Costa, que aqui representa o excelentíssimo senhor secretário de Educação, o doutor Alexandre Rebelo, para que ela faça as suas colocações. Boa noite a todos e a todas. É muito fácil, né, estar aqui, mesmo nervosa, não é? Porque estou fresquinha de uma gestão, né? Acabei de sair, não é? Onde meu colega Gomes agora está à frente da unidade. O ano passado estávamos aqui, não é? Nesse momento, não é? Tão importante e de valorização dos nossos gestores. E assim, vereador Carlos Gueiros,
A gente está trabalhando hoje, não é? Saudando a mesa em nome de Ana Lúcia, e informando que hoje a nossa meta é uma gestão em equipe, não é? E eu estou vendo aqui nesse espaço não só gestor, mas também professor, pessoal da portaria, não é? SGs, pessoal da cozinha, não é? E assim, eu fico muito feliz em perceber que a nossa rede, ela está entendendo que o porteiro, ele também é o gestor, não é? Porque ele está ali gerindo quem entra, quem sai, né? E os nossos gestores, eles estão conduzindo as nossas escolas dessa forma, em uma gestão em equipe. E isso é muito gratificante para a gente. E é por isso que a gente entende os nossos avanços, não é? Eu acho que ontem foi um dia de muita emoção, não é? A troca de experiência que tivemos na nossa formação. E, assim, perceber o nosso avanço dentro de uma escola humanizada, não é? Onde o aluno, ele é o objeto de foco, é trazer para a gente, quanto rede, né, gratidão. Eu trouxe aqui uma cola, que eu vou ler, tá certo, gente? A minha cola. Mas eu precisava dizer dessa importância e felicidade da gestão em equipe. Muito obrigada a vocês que estão nessa luta com a gente, valorizando cada pessoa da unidade. É isso que faz, de fato, a diferença. Mais uma vez, boa noite a todos. Saúdo a mesa. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Em nome da vereadora Ana Lúcia, pela brilhante iniciativa de homenagear os gestores que se destacaram no IDEB 2017. Em nome do secretário de Educação do Recife, Alexandre Ribeiro, quero agradecer o convite para prestar essa justa homenagem. Esses grandes gestores, não é? Que têm um grande e profundo conhecimento do que é gerir a educação com qualidade. Como representante da secretaria, gostaria de destacar, nos últimos anos, estamos enviando esforços para promover uma educação de qualidade com a parceria de cada um de vocês. E, como não dizer, da nossa vereadora, não é? Que tanto nos provoca para que a gente, a cada dia, possa melhorar a nossa educação. Parabenito aos presentes, então, pelo excelente trabalho que vem desempenhando em suas unidades educacionais, a despeito de qualquer dificuldade que tenha encontrado. Ou seja, cada um de nós, quanto gestores, a palavra é resiliência, não é? As dificuldades, elas existem, mas a gente sabe que o amor e a paixão pela educação é o que faz a diferença em cada uma das unidades da nossa cidade do Recife. Querendo ressaltar Nelson Mandela, e assim, quando cheguei, vi que a própria mesa também trazia para a gente um texto dela, né, quando ele diz que a arma mais poderosa para o mundo é a educação. Eu acho que a gente sabe e a gente já faz isso com grande perfeição. Que bom! E como diria também José de Alencar, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência, e se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo um alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. Todos os dias nós fazemos coisas admiráveis. Isso é fato, não é? Quando a gente chega, muitas vezes, nas unidades, a gente sabe que nossa rede tem muitas escolas que não foram feitas, de fato, para ser escolas. Mas a gente ali, quando olha, que a gente sente a energia, a gente percebe que a educação com muito amor e usando muito bem todos os espaços está acontecendo. Então, o espaço físico, algumas vezes, né, é grande desafio para a gente. Mas quando a gente tem gestores como vocês, faz acontecer. Isso é muito claro na leitura de quem vive a educação no Recife. Vocês são influências e referências que nossa rede tanto precisa. Então, eu quero aqui agradecer, meu muito obrigado pela contribuição de todos os nossos gestores, das regionais e de cada unidade. E cada gestor que gere o seu trabalho, seja ele no portão,
né? Seja ele como ESG, seja ele num pátio, mas que são também os nossos aliados, não é? E são gestores junto com a gente. Muito obrigada a todos presentes. Tendo em vista que mais 2 escolas que seriam destaques chegaram, nós vamos interromper a sequência para pedir à vereadora Ana Lúcia que faça a entrega do diploma a essas 2 escolas. A primeira delas é a Escola Poeta Carlos Pena Filho, que é representada pela professora Maria Lúcia. A outra é a Escola Pedro Augusto, representada pela professora Joseneide Matias. Agora eu convido o saxofonista Paulo Ricardo para que faça uma apresentação. Amigo, nosso lanche está maravilhoso. Amigo, nosso lanchinho está maravilhoso.
obrigado, Paulo Ricardo. Muito obrigado. Minhas caras gestoras, e aí eu estou invertindo a propósito pela quantidade, né? E gestores. Exato. É porque nesta casa a gente começa o cumprimento pelos vereadores e vereadoras, porque a quantidade é maior. Então, seguindo, né? Então eu tenho que reconhecer a quantidade. A mim, como designado pelo presidente para presidir essa solenidade, tenho por dever, primeiro, justificar a ausência dele. É uma solenidade importante, que ele faria questão de, como presidente do poder, estar aqui, mas coincidiu que hoje também teve a diplomação dos deputados à tarde, e depois ele tinha um outro compromisso também de função agendado. E aí me designou como o primeiro vice-presidente para representá-lo, o que eu agradeço. Porque o tema educação, desde o meu primeiro mandato, juntamente com saúde, fez parte da minha luta. O que hoje se faz de gestão com eleição das gestoras foi uma luta que nós encampamos no governo de 2001 para 2003 com João Paulo, porque até então era designação, era a caneta do secretário. E aí sim, secretária. Daí porque ainda vem aquele pensamento até do sindicato de que os gestores são a continuidade da administração municipal, porque de fato era. Mas a partir daquela lei que nós lutamos aqui, mudou. Os gestores são eleitos. E eleitos considerando não somente o fato dos pais dos alunos que elegem, mas é o conselho, é o conceito também. E eu me lembro de uma grande luta que era a da recondução. E eu defendia, mas se o vereador tem direito a se colocar ao julgamento do povo, do seu mandato, para requerer a reeleição, por que o gestor não tem? E algumas modificações ocorreram nisso aí, como também a sucessão, em caso de mudança, de quem o substituiria, que seria a vice-dirigente, etc. E isso não foi só pensamento meu, foram grandes reuniões que foram feitas aqui e que nós levamos isso aí. Uma outra coisa que me preocupou e ainda hoje me preocupa é que no ano de 1996, se eu não me engano, eu fui autor de um projeto que regulamenta um artigozinho da nossa Constituição, a lei orgânica, que é o exercício da cidadania nas nossas escolas. Isso eu não sei se porque era assim que eu procedia quando era aluno de primário, e o fui de unidades públicas. Fui aluno do Colégio José Bonifácio na Torre, João Barbalho aqui, quando era aqui na... E eu me lembro que a gente começava a aula com aula de civismo. Uma hora cantando o hino nacional, outra hora cantando o hino de Pernambuco. Tinha uma vez por mês, eu não sei se era uma vez por mês, o hasteamento da bandeira, porque eu entendo que é dever também da nossa escola levar o sentimento de amor pela nossa terra. Porque, infelizmente,
nosso povo precisa ser mais educado. Nosso povo é um povo sofrido e que não teve direito à educação, e muito menos à cultura. E ainda continuam sem ter, porque por maior que seja o esforço que os governos façam, ainda é suficiente para que a gente chegue ao ideal. E o que a gente verifica é que as nossas crianças, e os nossos jovens, e os nossos até adultos, não é? Eles, quando são instados a participar de solenidades cívicas em que o hino nacional ou o hino de Pernambuco, por falar nesses dois que são mais conhecidos, são tocados e eles são instados a cantar, ficam balbuciando. Não sabem. Muito menos o hino da cidade do Recife. E eu acho que é uma falha aí, tem sido sucessivamente com os prefeitos e os secretários de educação. Eu tenho ido a eles pedindo que coloquem a lei em execução, porque a lei existe. É só cumprir a lei. Porque eu acho que a escola é importante e todos os gestores, e eu fiz isso não foi por iniciativa só minha, foram gestores que vieram a mim que também têm esse mesmo pensamento. Porque é por aí que começa a criança a ter o respeito ao gestor. Porque a professora Ana Lúcia mencionou aí o trabalho do gestor e do professor. O gestor, ele é o professor e é o gestor. E o que é que a gente vê hoje é a falta de educação doméstica, a falta de educação cívica, que gera a falta do respeito pela autoridade. O reconhecimento da autoridade do professor. Não por conta de uma palmatória, por conta de ficar em pé no gabinete do diretor, como eu fiquei, olhando para a parede na minha época, porque hoje não se faz mais, mas por conta do carinho que ele é transmitido pelos gestores. Uma vez eu conversando, eu disse, olha, eu cheguei numa determinada escola aqui, dentro das minhas visitas, e eu vi a gestora com as professoras, dando banho nas crianças para poder tirar piolhos dela. Tal é a dedicação do professor e do gestor. Então, na vida, a gente tem ganhos e tem perdas. E eu fico muito feliz, porque nossa Casa Legislativa, a Casa de Zé Mariano, teve uma grande vitória nessa legislatura, porque nós temos hoje a participação da professora Ana Lúcia, que toma iniciativas como essa desta tarde, como já fez no ano anterior, que é trazer esta casa para demonstrar à rede o reconhecimento dos vereadores pelo trabalho de todos vocês. Aqui foram entregues certificados. Só esses que mereceram? Não. Merecem todos. Esse foi apenas um destaque de incentivo aos demais. Foi apenas arranjar um pretexto fora do contexto para que todos estivessem aqui, porque atingiram a meta que lhes tinha sido colocada pelo IDEB, como incentivo àqueles outros, para que se esforcem mais, porque esforço não faltou, para atingirem também junto a essas 10. Então, não tenham os que aqui não receberam esse diploma, não tenham como uma discriminação, nem como não tenha sido homenageado. A homenagem não foi esse pergaminho que foi entregue. A homenagem foi a todos. Ele é apenas um destaque que ela deu. Então eu quero, em nome dos vereadores, agradecer, sensibilizado, a nossa colega, vereadora Ana Lúcia, por essa feliz e oportuna iniciativa
de nos dar essa oportunidade de fazer esse registro que fica nos anais desta casa. Nós passaremos. Agora, professor Francisco, eu disse que a gente na vida tem ganhos e perdas. Quem perdeu foi o conselho. Mas não foi de tudo, não, porque ela contribuiu para que a perda fosse menor com a sua assunção como presidente do conselho. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que outras oportunidades como esta, nós certamente teremos aqui. Fiquem certos de que a educação e a rede municipal é uma das nossas maiores preocupações. Eu estou, poucos sabem, mas desde a semana passada, eu estou num debate, não é um debate de pugilismo, mas um debate de opiniões junto ao governo, ao executivo, porque, em função das leis de diretrizes, a creche do prédio, que funcionava tempo integral, a partir do próximo ano, vai funcionar só no expediente. E eu estou numa luta. Eu acho que isso não pode acontecer. Aquela creche foi instituída por legislatura passada como um prêmio aos servidores do Poder Executivo que trabalham ali no núcleo dirigente. Então, foi uma assistência, foi um ganho. Com o passar dos tempos, a legislação, então, obrigou que os governos aplicassem um determinado percentual, que no caso da educação é 25%, e na saúde, 15%. E aí veio a necessidade de se deslocar aquela creche que era vinculada à Secretaria de Administração para a Secretaria de Educação. E, em assim sendo, ficou ela subordinada às diretrizes do patrão, de quem dá o dinheiro, de quem manda, que é o governo federal. Mas e o ganho do servidor? E o que é que ele vai fazer com o filho dele que ele traz de manhã para ir trabalhar lá no prédio da prefeitura? E de tarde, quando termina o expediente, ele vai levar o filho para casa. Ele agora, ao meio-dia, vai ter que levar o filho para onde? E ele vai ter que ir em casa, levar o filho, deixar com quem? E vai dar tempo para ele voltar para o segundo expediente? Ou então ele não vai procurar botar o filho numa creche lá perto de casa. E eu estou nessa luta porque eu acho que isso faz parte da educação. Eu quero dizer, vereadora Ana Lúcia, que eu preciso do seu apoio, porque nós temos que segurar isso como uma luta do legislativo. Não é uma luta contra o prefeito, não, porque não é ele, é o governo federal, é a lei de diretrizes, mas ele pode tirar da Secretaria de Educação e restabelecer a assistência social que era dada aos filhos dos servidores do prédio. Leva para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Administração, para algum lugar. Agora, não pode deixar essa situação, porque 80%, e eu tenho a relação, dos alunos de 4 e 5 anos daquela creche do prédio, ela é dos servidores do prédio. E 20% com alguns filhos ali do Pilar. Desculpe, eu estou divagando, mas é porque a oportunidade, né, são raras. Eu tenho aqui a representante do secretário de Educação, que por sua vez é também a representante do senhor prefeito. O secretário sabe disso, que já levei esse assunto para ele.
né? E nós temos que continuar lutando pela educação. Essa foi uma. E eu queria também registrar aqui que nós deveríamos, a rede deveria lutar para essa aula de civismo se estabelecer nas escolas, o ensino do civismo. Está na hora, o Brasil está mudando, está havendo aí um levantamento, então é a hora da gente começar, quem sabe, a fazer isso. Por fim, eu queria registrar, viu, vereadora Ana Lúcia, e as senhoras e senhores gestores aqui, de que o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, enviou aqui um e-mail se justificando, né, agradecendo o convite, mas dizendo que ele não poderia comparecer a esse compromisso, embora achasse ele oportuno, justo, mas o cargo e a função de prefeito não o permitiram de vir nesta última em função de outros compromissos. E, por último, eu queria encerrar convidando a que todas e todos, eu estou tendo cuidado de inverter, né? Todas e todos, de pé, nós possamos ouvir o hino da cidade do Recife. Certamente que quem souber poderá cantar, mas isso aí é exatamente para que a gente possa tornar uma verdade aquilo que eu disse em relação ao conhecimento. A autora do requerimento convida a todos, a todas e a todos, para um coffee break aqui no Salão Nobre desta casa. Mais uma vez, obrigado. Está encerrada a sessão desta noite. Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos juntar aqui para a gente fazer uma foto? Todo mundo aqui, na frente, antes da gente subir para o primeiro andar, para a gente fazer uma foto.